Agora vamos abrir, então, para a plateia, né, fazer as perguntas. Eu gostaria que tivesse um microfone disponível para a plateia, por favor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Até que esquente um pouco. Tem alguém? Ok. Boa tarde a todos. Queria parabenizar a mesa pelas brilhantes apresentações. Doutor Almir, eu queria saber uma coisa do senhor. Na sua cardiomiopatria hipertrófica pela alta mortalidade, quais seriam os melhores parâmetros para nós clínicos avaliarmos o teste cardioespirométrico? Quais seriam os melhores parâmetros? Obrigado. Obrigado pela pergunta, excelente. Bom, cardiomiopatia hipertrófica a gente precisa separar em dois grandes grupos: as obstrutivas e as não obstrutivas. Em ambos os casos, se recomenda fazer em centros especializados, ou seja, intra-hospitalar, por conta dos riscos. Mesmo as não obstrutivas podem fazer arritmias complexas e ter um desfecho fatal. Dependendo do gradiente, hoje algumas diretrizes antigas contraindicavam totalmente as obstrutivas para qualquer teste funcional. Hoje as coisas mudaram. Então, com protocolos atenuados, nós temos testado mesmo as obstrutivas, claro que com gradientes moderados, para avaliar durante um teste cardiopulmonar. O que é importante? A cardiomiopatia hipertrófica é uma miocardiopatia restritiva. Então, nela, o pulso de oxigênio tem um papel preponderante. Você tem que olhar por quê? Porque ela vai aumentar. Como ela tem a cavidade pequena, ela tem que usar a frequência cardíaca, porque o volume sistólico vai se restringindo. Isso acontece assim, a gente vê nitidamente um pulso de oxigênio que ele sobe um pouquinho e depois ou ele fica platô ou ele até cai. Esse é um sinal de alerta, principalmente para as indicações cirúrgicas do septo. Então, os cirurgiões pedem o teste cardiopulmonar para que a gente veja se há indicação da miectomia alcoólica ou cirúrgica ou não. Então, se o paciente tem um bom desempenho funcional, a pressão sistólica sobe bem, não tem déficit cronotrópico importante. Muitos deles tomam beta-bloqueador, mas há como calcular o déficit cronotrópico mesmo com beta-bloqueador. Então, eu diria para você que percentual do VO2 predito, onde atinge, a observar o pulso de oxigênio, observar a frequência cardíaca e, se tiver o ecocardiograma, a pressão pulmonar, e aí fazendo um conjunto você consegue ver. Se ele sobe muito a pressão capilar pulmonar, isso é um sinal de mau prognóstico e alguma conduta tem que ser estabelecida até do ponto de vista cirúrgico. Não sei se alguém quer complementar. Alguém quer fazer? Só um minutinho, você quer complementar? Eu ia fazer uma outra pergunta, fazer o gancho. Só um minuto. Não, eu queria complementar. A gente teve uma experiência muito boa na avaliação de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e com eco junto, né? É um protocolo internacional, o Murilo já foi embora, ele também participou, e realmente o que o professor Almir falou é interessante, relacionado ao pulso de oxigênio, a queda do pulso de oxigênio para avaliar a gravidade do paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Mas o mais interessante é que mesmo naqueles pacientes com grau de obstrução, ou seja, sem obstrução coronária, sem obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, quando a gente avalia ele ao longo do ecocardiograma, né, e do teste cardiopulmonar sincronizado, mesmo esses pacientes que não são obstrutivos, eles tendem a aumentar o gradiente durante esforço, né, dinâmico, naqueles casos mais septo
septo para baixo até a ponta e pode determinar que, mesmo não obstrutivo, ele pode ter uma gravidade durante o exercício físico, com a queda do pulso de oxigênio e alterações de aumento do gradiente. É muito interessante. Inclusive alterações segmentares. O eco acompanhando durante o teste cardiopulmonar, isso, claro que não é disponível universalmente, mas os grandes centros já têm feito o eco durante o cardiopulmonar e a gente vê muitas vezes que ele até tem um pulso de oxigênio normal, tudo, mas ele faz alterações segmentares durante o esforço. Isso eu digo em caso de atletas que estão em treinamento e se constata a possibilidade, depois de fazer o perfil genético de cardiomiopatia hipertrófica, mesmo sem antecedentes familiares, a gente tem que chegar à decisão, muitas vezes, de retirar de competições competitivas. Né? E o VO2 carga, né? Que é uma variável muito importante para avaliar nesses pacientes, que mesmo com o aumento progressivo do consumo de oxigênio, mesmo sem fazer alterações de platô de oxigênio, de alterações de queda de pulso de oxigênio, muitas vezes você tem uma queda da relação entre VO2 e carga de trabalho, como se eu aumentasse a carga e relativamente eu tenho um comprometimento de melhora de consumo de oxigênio. Doutora Patrícia. Na sua apresentação principalmente, doutor Almir, e nós temos vários trabalhos que falam de prognóstico baseado na porcentagem de VO2. Então, abaixo de 50%, abaixo de 60% é pior prognóstico. Nós temos um grande problema, que é qual é a tabela de predição a utilizar. Então, acho que isso quem trabalha com a cardiopulmonar sabe disso, a gente às vezes usa o default lá do aparelho quando chega, né? O Osterman 1970, VO2 absoluto. Então, assim, na sua experiência, como nós vamos utilizar essa porcentagem do predito se nós não temos uma referência, ou qual referência nós temos que escolher para poder utilizar da melhor maneira esse parâmetro? Excelente pergunta, Patrícia. São várias as tabelas, tem de Wasserman, tem do grupo da McMaster, tem até de um brasileiro, da Paulista, que agora está morando no Canadá, mas ele fez uma avaliação, o Neder fez uma avaliação da população brasileira. São recursos, entretanto, se o indivíduo é muito obeso, isso cai por terra também, você tem que calcular pelo peso ideal, mas o fato é que em cardiopatias restritivas já é quase que um consenso entre os europeus, não entre os americanos, de que é melhor você usar percentual do VO2 predito, escolhendo a tabela que se adequa melhor para o perfil dos seus pacientes, do que usar o VO2 pico. O ideal seria usar uma tabela de predição para cada indivíduo? A gente usa de Wasserman, que atende bem no nosso serviço. Ela tem refletido a capacidade máxima de alguns pacientes, vendo o predito que está para ele, e muitos pacientes da mesma faixa etária, do mesmo sexo, que atingem aquela média de VO2 pico. Então, mas tem falhas, com certeza você tem razão. Próximo colega. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dentro desse ambiente de evidências fracas, qual é a emoção que vocês dão em relação à PET-CO2 inicial baixa, a variação da PET-CO2 e uma outra pergunta, se vocês ousam sugerir origem vascular das alterações encontradas no exame? Obrigado. Doutora Patrícia, pode ser? Na realidade, o comportamento dinâmico do PET-CO2 é muito importante, né? Então, nós falamos do VFCO2 slope, mas o PET-CO2, que é a pressão parcial final, ele reflete muito a dinâmica ventilatória também. Então, o comportamento, por exemplo, quando você tem um comportamento de queda persistente, já sai com o valor de referência da saída, a não ascensão, o comportamento tem que ser dinâmico, eu tenho que concentrar esse PET-CO2 de 3 até 8 milímetros. Então, a falha nesse comportamento dinâmico do PET,
ou uma queda progressiva do PET-CO2. Esses são indícios muito significativos de doença vascular. Normalmente doença vascular pulmonar, né? Então, vale a pena, às vezes, até sugerir, porque pode ter um slope alterado, ou às vezes o slope está pouco alterado, mas eu tenho um comportamento alterado da curva de PET-CO2, e aí fala muito a favor de doença vascular, doença circulatória ou vascular pulmonar, com certeza. A hipertensão pulmonar, a variável mais importante para você avaliar, seja primária ou secundária, dos pacientes com hipertensão pulmonar, é o PET de CO2, que a gente vê que ele começa bem baixo e sobe muito menos do que os 3 a 8 milímetros, 3 a 5 milímetros. Ou seja, se ele não sobe, é um sinal de gravidade no território vascular pulmonar. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, se você me permite. Eu permito, mas só tem mais uma pessoa na sua frente, só um minutinho, por favor. Alguém quer complementar em relação à questão do nosso colega? Está tudo bem? Doutora Janieri, tudo bem? Talvez coincide a nossa pergunta, né? Felipe, é muito interessante usar, então, principalmente nas cirurgias eletivas, né? Não de urgência, mas as eletivas, as de urgência mais cabendo em relação à condição basal do paciente, para o prognóstico, mas principalmente nas cirurgias eletivas, realizar um teste cardiopulmonar no paciente, obviamente obedecendo também como que vai ser a progressão desse exercício para melhor avaliar o paciente, mas você pontuou muito bem ali que o teste cardiopulmonar parece não ser algo importante para definir se o paciente vai para aquela cirurgia eletiva ou não. Mas você acha que pode ser utilizado para definir entre manter o paciente no tratamento clínico ou indicar o paciente para uma cirurgia ou para uma terapia paliativa ou expectante, considerando o que você alcançou de resultado no teste cardiopulmonar? Sem dúvida, acho que essa é a grande aplicação do teste cardiopulmonar. É a definição. Eu fiz aquele paralelo com a isquemia, porque eu acho que é bem interessante. A gente está mais acostumado com a isquemia no consultório, no dia a dia, né? Então, deixa eu te interromper, mas eu penso muito em relação à válvula. Sim. Né? Os pacientes com valvulopatia e os declínios de indicação da cirúrgica das valvulopatias. Eu acho que o cardiopulmonar está ali como uma provável metodologia que pode hoje distinguir uma indicação cirúrgica, uma indicação de TAV, dependendo do paciente. Então, é mais nesse sentido. Não, sem dúvida. E às vezes existe um paciente que é meio limítrofe para um procedimento percutâneo, uma cirurgia aberta. O cardiopulmonar ajuda muito nessa definição. E além disso, o mais importante é definir se esse paciente vai ter indicação de pré-habilitação. Que a pré-habilitação a gente sabe que melhora muitos desfechos nessas cirurgias maiores. Então, muitas vezes eu atraso um pouco a cirurgia, algo em torno a 1, 2, 3 meses, coloco esse paciente num programa de pré-habilitação e opero ele numa condição muito melhor. Então, acho que o cardiopulmonar vem nesse sentido. Como eu falei, quando a gente tem um paciente isquêmico, eu não vou mandar ele para cirurgia isquêmico, vou tratar a isquemia. E aqui é um paralelo perfeito. Tem um paciente que tem uma baixa tolerância ao exercício, a gente sabe que com aquelas variáveis encontradas ele vai ter um pior desfecho, então eu vou tratar esse paciente com um programa de pré-habilitação e operá-lo numa condição melhor. Obviamente, se não for uma cirurgia oncológica, algo mais urgente. Doutor, Felipe, bom, a gente não faz isso ou aquilo. Você recebe o paciente, ele tem um titular e você apenas oferece, olha, o risco cirúrgico para esse paciente é tal, que é o propósito do teste cardiopulmonar nessa indicação. Eu vi que você falou de aneurisma de aorta, que é um problema para você submeter ao esforço, e os vasculares, a partir de um certo tamanho, eles não deixam. Então, como é que você tem procedido nesses casos, a depender do
seja aneurisma abdominal ou torácico, e o tamanho para poder fazer ou não o teste cardiopulmonar. É até coincidente, a gente vai ter uma sessão amanhã sobre esse tema. Na verdade, pacientes que têm aneurismas de aorta abdominal acima de 60, 70, ou aneurismas, excluindo o Marfan, né, de aorta ascendente acima de 45, 50, aí a gente já precisa considerar fortemente qual é a aplicação. Como a gente estava falando um pouquinho mais de abdômen, né, de cirurgia de aorta abdominal, a gente pode ser um pouco mais permissivo. Aneurismas de 55, 60, a gente sabe que a taxa de ruptura deles não é tão alta e a gente consegue fazer em ambiente hospitalar, né, com uma equipe já mais treinada, mas realmente é algo que, se cair naquele varejo ali do teste cardiopulmonar de laboratório, o paciente não vai conseguir fazer, vai ser contraindicado. Eu acho Qual que é a alternativa? Mas é que eu acho que esse gancho, assim, eu acho que eu vou pegar. Gente, por isso que a maior parte dos. Nós temos, então, mais 30 segundos que já Não, tá bom, é só para estouramos o complementar. Eu acho que a maior parte dos estudos em avaliação pré-operatória, eles dão ênfase para os parâmetros submáximos. Exatamente porque um paciente que está em véspera de fazer uma cirurgia, mesmo que seja de cirurgia abdominal, esse paciente não vai ser submetido a um estresse máximo. Então, por isso que os parâmetros prognósticos são submáximos e não os máximos. Só para encerrar, tudo bem? Só para encerrar, eu quero que você responda em 30 segundos. Quando é que o teste cardiopulmonar do exercício é imprescindível para a avaliação pré-operatória? Tá? Ou seja, o teste de esforço, ele é muitas vezes bem indicado isoladamente. Imprescindível, a gente sabe, nas cirurgias de alto risco, e nas cirurgias principalmente pulmonares. Hoje a gente já tem uma vasta literatura sobre pneumectomias, lobectomias. A gente sabe que o teste cardiopulmonar nesse contexto é imprescindível para a gente definir qual é o cuidado perioperatório desse paciente. Então, cirurgias de alto risco e pulmonares. Ok, uma última pergunta, pois não, para o colega. Boa tarde, tudo bem? Aqui, doutor. Primeiramente, agradecer por todo esse conhecimento que vocês fornecem a nós. Eu gostaria de perguntar, na evolução e na progressão dos exames e tratamento feito da reabilitação cardíaca com o uso do teste cardiopulmonar, qual é o melhor índice ou qual é o melhor score que nós podemos utilizar para ver que realmente estamos no caminho certo? Qual é o índice que nós podemos utilizar dentro do exame que indica que nós estamos evoluindo bem no tratamento do paciente? Obrigado. Doutora Patrícia? Boa pergunta. Os limiares ventilatórios, eles nos ajudam muito a prescrever o treinamento para a reabilitação. Existem duas correntes. Aqueles que indicam os testes moderados contínuos, onde eu me incluo. Então, como trabalho muito com insuficiência cardíaca, a gente treina, começa a prescrever no limiar anaeróbico. Por quê? A partir do limiar anaeróbico para frente, o paciente já entra em uma certa acidose cada vez mais alta. Ácido lático vai subindo. Isso pode gerar maior incidência de arritmias, particularmente nas cardiomiopatias isquêmicas ou nos pacientes possivelmente com doença coronária. Existe, claro, que o treinamento o HIIT, que é treinamento de alta e baixa intensidade, onde você ultrapassa o limiar anaeróbico, chega até próximo ao ponto de compensação respiratória, que é uma hiperventilação lá pertinho do esforço máximo, e que também tem os seus estudos, tem a sua indicação. Você tem que escolher, individualizar cada paciente, mas, em linhas gerais, os moderados contínuos é a prescrição que você vai tendo com maior experiência. E depois, nas reavaliações, esse ponto vai mudando. Com o condicionamento, o limiar anaeróbico, a acidose começa mais tarde, o indivíduo está mais condicionado. Patrícia? Doutora Patrícia, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Na reabilitação, todos os parâmetros do teste cardiopulmonar são importantes. O VO2 pico é importante, o VO2 absoluto relativo, o VO2 no LA, o comportamento da curva de pulso. Às vezes o paciente não melhorou o VO2 no pico, mas melhorou o VO2 no primeiro limiar, ou seja, melhorou a endurance, ou seja, levar em consideração todos os parâmetros do teste cardiopulmonar para você
para a evolução do seu paciente, para você ter certeza que você está indo no caminho certo. Ok, pessoal, obrigado a Posso todos. só dar o Se último, você- rapidinho. Olha, já estamos 6 minutos atrasados. A gente está falando muito de avaliação, teste cardiopulmonar durante o esforço, mas a recuperação pós-esforço, tanto no ponto de vista da resposta cardíaca, quanto no ponto de vista da resposta ventilatória, tem mostrado fatores prognósticos, indicativos prognósticos muito importantes que, por vezes, durante o esforço a gente não vê. Uma mesa curta, com pouco tempo para falar, mas está surgindo outras variáveis, como o T-meio, inclusive demonstrando melhora que repercute aí uma ativação ou desativação simpática de acordo com o progredir de um treinamento físico, como também a queda das frequências cardíacas após o esforço, que nos fala de forma importante do prognóstico de isquemia miocárdica ou de doença coronariana precoce nesses indivíduos. Tá? Ok, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, parabenizo todos os palestrantes, viu? E obrigado aí, doutor.